Bom dia, minhas crianças. Bom, eu espero que vocês estejam bem e que não caiam na tentação, por maior que ela seja, sabe, de ficar zanzando aí pela rua, beleza? Na aula de hoje eu vou corrigir os exercícios do tópico passado sobre igualdade de matrizes, tá? Então, só para dar uma relembrada, duas matrizes são iguais quando elas possuem a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas, assim como todos os seus respectivos elementos, eles são iguais. Então, se vocês observarem aí nessa imagem, essas duas matrizes A e B que estão acima, elas são iguais. Ambas são matrizes 2 por 2 e todos os seus elementos, os seus elementos correspondentes são iguais. Ao passo de que essa matriz que aparece aqui embaixo, essas duas matrizes, perdão, elas não são iguais, porque observem que apesar da ordem de ambas ser a mesma, ou seja, as duas matrizes elas têm 3 linhas e 2 colunas, ou seja, a ordem delas é 3 por 2, mas observem que esse elemento aqui, da segunda linha e da segunda coluna da matriz A, não é o mesmo elemento da segunda linha e da segunda coluna da matriz B. O primeiro exercício ele pede para determinar o valor de cada incógnita para que a igualdade dessas matrizes ela seja satisfeita. Como já foi dito, para que duas matrizes sejam iguais, além da ordem ser a mesma, os elementos correspondentes delas precisam ser iguais. Então, observe que eu deixei aqui tudo com cor diferente para não ter problema na hora de vocês estudarem. O elemento aqui da primeira linha e da primeira coluna da matriz à esquerda da igualdade é 3. Ele tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz à direita, que é x menos 2. Ou seja, eu tenho x menos 2 igual a 3. O menos 2 vai passar para o outro lado da equação positiva, ou seja, mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Observem que o elemento aqui da primeira linha e da segunda coluna da matriz à esquerda, que nesse caso é A, tem que ser igual ao correspondente, o elemento correspondente na matriz à direita, ou seja, o valor de A é igual a menos 5. Prosseguindo aí, eu tenho o elemento da primeira linha e da terceira coluna da matriz à esquerda vale B. Ele tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz à direita, que vale 1, ou seja, o valor de B é igual a 1. Passando aqui para a segunda linha, eu tenho aqui eu tenho o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz à esquerda, que é C menos 1, ele tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz à direita, que é igual a 4. Então, eu tenho C menos 1 é igual a 4, o menos 1 vai passar para o outro lado da equação com o sinal trocado, 4 mais 1 é igual a 5. Continuando aqui, esse elemento que eu coloquei em preto, que vale 4, que é o elemento da segunda linha e da segunda coluna da matriz à esquerda, ele tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz à direita, ou seja, o valor de y tem que ser igual a 4. E aí, para finalizar, esse elemento aqui, que é o elemento da segunda linha e da terceira coluna da matriz à esquerda da igualdade, tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz que aparece à direita da igualdade, ou seja, eu tenho z mais 3 é igual a 0, o mais 3 vai para o outro lado da equação, com sinal trocado, ou seja, ele vai para o outro lado, menos 3, e aí eu tenho as 6 incógnitas que foram pedidas. O exercício número 2, ele pede aqui para obter os valores de x e y, sabendo que essas duas matrizes elas são iguais. Ou seja, observem que, no caso, para que essas matrizes sejam iguais, esse elemento aqui, que é o x mais y, ele tem que ser igual ao elemento da outra matriz, que é igual a 7.
esse elemento aqui, que é x menos y, tem que ser igual ao elemento da outra matriz, que é igual a 1. Ou seja, eu tenho esse sistema aqui de equações para resolver. Né? Vocês podem resolver pelo método da adição, pelo método da substituição, mas aqui eu achei mais prático a gente pegar e se utilizar do método da adição. Ou seja, observem que, por que eu estou usando o método da adição aqui direto? Porque y menos y dá zero. Então, quando eu somo as duas equações, eu vou ter uma equação em x. Porque eu tenho x mais x, 2x. Y menos y é igual a zero. E do lado direito da igualdade eu tenho 7 mais menos 1 é igual a 6. Então, o 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor de x é igual a 3. Tendo o valor de x, como é que eu calculo y? Basta eu pegar o valor do x e substituir em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir aqui na primeira equação. Ou seja, x mais y é igual a 7, só que o x vale 3. Então, eu tenho 3 mais y é igual a 7. O 3 está somando, vai passar para o outro lado da equação com o sinal trocado, ou seja, subtraindo, 7 menos 3 é igual a 4. Estão aqui os valores de x e y. Aqui o exercício número 3, ele está pedindo para determinar o número real x, tal que essas duas matrizes elas sejam iguais. Aí o que acontece? Vocês podem observar que a incógnita, o x, ele aparece tanto neste elemento, né, que é o elemento da primeira linha e da segunda coluna, como aqui, que é o elemento que aparece na segunda linha e na segunda coluna. Então eu teria, a princípio, duas equações para resolver. X² menos 5 igual a 11 e x igual a 4. Como eu quero saber o valor de x, eu já sei que x é igual a 4, acabou o problema. Beleza? O exercício número 4, ele pede para que se determine os valores de x e y para que sejam iguais essas duas matrizes. Então, né, matrizes iguais, seus elementos precisam ser iguais. Observem aqui que eu tenho o seguinte, 3x mais 2y é igual a 7. Eu tenho uma equação com duas incógnitas, então a princípio eu não posso mexer nisso, por enquanto. Mas observem que aonde a incógnita também aparece, que é esse elemento aqui, que é o elemento da segunda linha e da segunda coluna, eu só tenho algo em x. Então aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai se utilizar dessa igualdade, ou seja, 3x menos 3 tem que ser igual a menos 3. Aí eu calculo x e depois basta a gente pegar e substituir o valor de x na outra equação para a gente calcular o valor de y. Tranquilo? Então, bora fazer isso com calma. Então, aqui eu tenho o seguinte, 3x menos 3 tem que ser igual a menos 3, certo? Esse menos 3 que aparece do lado esquerdo vai passar para o outro lado da equação com o sinal trocado, ou seja, mais 3. Menos 3 mais 3 é igual a 0. O 3 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor de x é igual a 0, certo? Tendo o valor de x, é só pegar e substituir na outra igualdade que a gente tem. Eu tenho o seguinte, esse elemento aqui, que é 3x mais 2y, tem que ser igual ao correspondente da matriz à direita, que é igual a 7. Só que eu sei, galera, que x é igual a 0. Então, aqui, onde tem o x, eu vou substituir por 0. Então, eu vou ter 3 vezes 0 mais 2y é igual a 7. Só que 3 vezes 0 é igual a 0. Então, sobra 2y é igual a 7. O 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor de y é igual a 7 meios. O exercício número 5, né, ele tem essa igualdade de matrizes, ele está pedindo para determinar os valores de A, B, C e D. Então, né, matrizes iguais, os seus elementos também precisam ser iguais, mas aí o que acontece? Isso eu acho que é semelhante a algum dos exemplos que a gente fez. Cara, aqui a gente tem que ser esperto. A gente vai começar daquilo que é mais simples. Observe o seguinte, o que tá aqui, esse elemento que aparece em azul, o 2b, ele tem que ser igual ao elemento correspondente na outra matriz, que é o 6, certo? Então, 2b é igual a 6, o 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor de b, no caso a incógnita b,
vale 3. E por que eu preciso saber disso? Porque dá uma olhada agora aqui nesse elemento. Eu tenho o seguinte, ó, B mais C é igual a menos 1. Eu já sei o valor de B, então eu tenho como calcular logo o valor de C, beleza? Então eu tenho, ó, B mais C é igual a menos 1. Só que o B vale 3, né? Aí, então a gente tem 3 mais C igual a menos 1. O 3 está somando, vai passar para o outro lado da equação diminuindo. Então eu tenho menos 1 menos 3, o valor de C vale menos 4. Até aí, tá beleza? Aí, olha só, eu tenho agora esse elemento aqui que aparece em roxo, que é A mais B, tem que ser igual ao elemento correspondente na matriz à direita. Ou seja, A mais B tem que ser igual a 9. Então, aqui eu tenho o seguinte, A mais B é igual a 9, só que o B vale 3. Então, eu tenho A mais 3 igual a 9, o mais 3 vai passar para o outro lado, menos 3, 9 menos 3 é igual a 6. Agora sim, a gente tem como pegar e resolver esse último aqui. Aí eu tenho, para calcular, no caso, o valor de D de dado. Então eu tenho, ó, 2A menos 3D igual a 18. Só que eu sei que o valor de A vale 6. Então eu tenho, ó, 2 vezes 6 menos 3D igual a 18. 2 vezes 6 é igual a 12, mais 12. O mais 12 passa para o outro lado da equação, menos 12. Ou seja, menos 3D, 18 menos 12 é igual a 6. O menos 3 multiplica, passa para o outro lado dividindo. Mais com menos na divisão é menos. 6 divididos por 3, o valor de D é igual a menos 2. Para finalizar, o exercício número 6 está pedindo para determinar os valores de x e y de modo que essas duas matrizes elas sejam iguais, né? Então, seus elementos precisam ser os mesmos, né? Então aqui, esse 2x, que é o elemento da primeira linha, da primeira coluna da matriz esquerda, tem que ser igual ao correspondente da matriz à direita, que é igual a x mais 1. Ou seja, 2x tem que ser igual a x mais 1. O x que aparece aqui do lado direito vai para o lado esquerdo da equação com o sinal trocado, ou seja, menos x. 2x menos x é igual a x. E no caso aqui, o valor de x é igual a 1. A outra aqui que eu tenho é o seguinte, ó, 3y, né, que é o elemento da primeira linha e da segunda coluna, tem que ser igual ao correspondente da matriz à direita, ou seja, 3y tem que ser igual a 2y. Então aqui, o mais 2y vai para o lado esquerdo com o sinal trocado, né, ele vai para o outro lado com o sinal menos, 3y menos 2y é igual a y, e do lado direito não sobrou nada, ou seja, o valor de y tem que ser igual a 0. Bem, pessoal, na sexta-feira a gente vai trabalhar, na verdade, com alguns tipos especiais de matrizes, aí a gente consegue fechar essa introdução ao estudo das matrizes, para só depois disso, aí vocês vão fazer um quiz das aulas 12, 13 e 14, tá? Mantenham-se em casa, um grande abraço, estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom?